Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Grilli. Eu sou psicóloga, psicodramatista e estou finalizando agora esse curso com vocês, o curso de Neurociências e Comportamento aqui da PUC em parceria com a UOL. Hoje é o dia de eu apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que tem uma temática que eu particularmente adoro. Eu venho trazer para vocês uma crítica, um pensamento reflexivo sobre as chamadas neurobobagens nos treinamentos corporativos. Quando eu entrei nesse curso, um dos meus maiores objetivos era ampliar o meu conhecimento sobre essa área que vem crescendo tanto e perpassando diretamente todos os trabalhos que eu faço. Eu sou psicóloga clínica e eu preciso saber das neurociências para embasar o que tem de mais moderno nessa área. Além disso, eu sou professora e, como professora, eu também tenho que falar o que tem de mais moderno nos estudos, né, sobre comportamento humano. Eu também sou treinadora e palestrante. Então, eu também preciso trazer o que tem de mais moderno nessa área. E mesmo sendo psicodramatista, sendo de uma abordagem humanista, a gente sabe das questões, né, técnicas. Será que essa abordagem ela é considerada científica ou não? Não vou entrar nessa seara hoje, mas eu quero sim discutir sobre as chamadas neurobobagens, ou, de uma forma mais clara para vocês, as pseudociências que são formadas e os pseudodiscursos que são formados a partir da validação das conversas que as pessoas têm usando os termos das neurociências. Então, quero começar conversando com vocês e alinhando alguns pontos, tá? Aqui na minha apresentação, basicamente, vou passar aqui com vocês por alguns pontos. O primeiro ponto, dar um overview sobre o mundo corporativo e a sua relação com o discurso técnico-científico, tá? A gente sabe que a neurociência está na moda, todo mundo quer usar os seus argumentos, então vou falar um pouco sobre esse segundo tópico. Terceiro tópico, problemáticas sobre como as neurociências são usadas hoje e como que esse discurso de poder nas organizações por profissionais desqualificados pode ser um desserviço para a categoria e para as pesquisas na área, tá? E claro, termino oferecendo aí uma proposta para a correta aplicação desses conhecimentos, uma orientação de forma ética e qualificada de quem poderia usar esses conhecimentos, de que maneiras a gente poderia fazer isso de uma forma mais respeitosa, mais coerente, menos sensacionalista, menos marqueteira. E para poder justificar o motivo de eu estar aqui hoje conversando isso com vocês, eu queria contar algumas histórias que eu passei, histórias reais, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre por que que eu quis falar desse assunto nesse trabalho de conclusão de curso. Quando a gente estava na matéria sobre o que são neurociências, né? E também mais para frente na matéria com a professora Carla Tiepo, que é exatamente ela vai discutir os usos das neurociências hoje em dia de uma maneira mais clara. Ela fala sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado. O que são neurociências de verdade? E o que que a gente só ouve por aí? E ao ouvir a aula dela, ela foi contando, né, que muitas vezes ela é chamada para entrevistas, para participar de podcasts, e muitas vezes as pessoas fazem perguntas de assunto que nem cabe a ela responder. Mas, no senso comum, profissionais desqualificados, como alguns coaches, como alguns palestrantes de outras áreas, eles querem justificar que alguma informação é relevante para a equipe, para os funcionários que são pessoas leigas, eles se utilizam das palavras do cérebro, comportamento humano, os lobos cerebrais, e esse conhecimento acaba se tornando, esse discurso que a gente chama de técnico científico acaba se tornando moeda de poder dentro das organizações. E ela dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado. Nem tudo que se fala sobre o cérebro é neurociência de verdade. Então, a fala da professora Carla Tiepo, aliada às experiências que eu já tive em palestras que eu participei com outros palestrantes, me fizeram ter vontade de trazer esse tema aqui para a gente discutir, trazer essa crítica que eu acho que é sempre muito importante para manter a qualidade do trabalho e para manter a gente sempre muito atento e alerta sobre isso tudo, tá? Então vamos lá, a história que eu prometi. Eu participei como palestrante de um evento. Imagina que era uma sequência de palestrantes, né? Palestras de 20 minutos, numa manhã, num treinamento para uma empresa.
A minha palestra na ocasião era sobre autoconhecimento gera autogerenciamento. Era uma palestra sobre autoliderança, tá? Para empresários que estavam assistindo naquele evento. E a gente teve, antes de mim, uma palestra sobre vendas no digital, que foi dada por um rapaz que se intitulou como coach de vendas, tá? Não é um problema a pessoa ser coach, gente, nenhum. Imagina, a gente tem ótimos treinadores, eles são muito importantes. Saber lidar com pessoas, saber empacotar bem a sua mensagem é muito importante. O problema que eu acho é quando a pessoa se utiliza de discursos que ela não domina e de uma maneira rasa, tá? Então, esse palestrante, gente, ele misturou na fala dele ponto de Deus no cérebro, que é um assunto que a gente aprendeu nas matérias que falam sobre isso, principalmente na matéria que fala sobre é verdade ou não? A gente tem livre-arbítrio ou não? Né? Então, nessa matéria, eles discutiram sobre isso. A gente também teve essa discussão nas matérias sobre religião e neurociências. Então, a gente entende que quem quer justificar nos achados da neurociência a existência ou não de Deus pode se equivocar. A gente aprendeu isso, inclusive, como professor de teologia da Casa da PUC. Então, a gente não pode fazer essas misturas, né? Que nem esse rapaz fez. Então, ele usou o argumento de ponto de Deus no cérebro. Então, se você acredita em Deus, isso é justificado pelo ponto de Deus no cérebro. Primeiro exemplo de uso inadequado na palestra. Logo em sequência, ele foi falar que as pessoas precisavam saber usar os gatilhos mentais das neurovendas para conseguir se posicionar de uma maneira inovadora. Primeiro que ele não explicou o que é neurovendas, que é sim um campo grande, que tem estudo em crescimento, a gente fala sobre ele, mas ele só pegou a palavra neurovendas para dizer que ele era especialista em vendas. Tá? A gente nem sabe se ele sabe o que é neurovendas de verdade, mas ele usou essa palavra na apresentação. Logo em sequência, ele teve toda uma fala, então ele já misturou Deus, já misturou neurovendas. Logo em sequência, ele falou de ponto direito, ponto esquerdo do cérebro. A gente já sabe que todo o cérebro é utilizado na sua totalidade e que a parte direita, lado direito ser para uma coisa, lado esquerdo ser para outra, hoje em dia já foi derrubada. A gente tem funções que ocupam o cérebro como um todo, nos seus hemisférios, a gente tem áreas de funcionalidade no cérebro, né? E não um lado, um outro, né? Um lado criativo, um lado objetivo. A gente sabe que não é assim que funciona, hoje em dia já se sabe disso. Mas ele repetiu e reproduziu isso que hoje já é considerado um neuromito, por exemplo. E aí, só para finalizar, como um exemplo para vocês desses neuromitos, esse mesmo profissional fez questão, nessa mesma palestra, de repetir no final que você precisa entender o comportamento do seu usuário e que se você dominar as técnicas de neuromarketing, você consegue garantir que ele execute o comportamento que você quer. E aí, gente, por mais que ele tenha citado áreas do comportamento, áreas dos campos de estudo que realmente fazem parte das neurociências e que realmente têm avanços significativos, como tomada de decisão de compra, como escolhas, né, as escolhas emocionais durante as compras e as nossas, de fato, aquilo que nos motiva a comprar, por mais que a gente saiba que as nossas experiências prévias vão modular o nosso comportamento de compra e que, de fato, o cérebro está envolvido nisso, o sistema límbico relacionando, direcionando as nossas emoções, tudo isso vai fazer parte, gente. Só que assim, não é você usar uma palavra numa palestra para pessoas leigas para justificar que o seu treinamento é o melhor e depois entregar o seu cartão, que primeiro, essa pessoa domina do assunto e segundo, que ele está falando o assunto da forma correta. Trouxe esse caso sem expor quem fez isso como um exemplo que eu vivi muito próximo. Mas vou contar para vocês hoje, fazendo esse overview sobre esse cenário, mais detalhamentos sobre tudo isso. E aí, vamos começar do primeiro tópico aqui, né? O mundo corporativo e a relação com o discurso técnico-científico. Um comportamento que é muito observado, né, é essa exploração, uma apropriação ao longo do desenvolvimento da humanidade e das indústrias daquilo que a ciência vem descobrindo. Por exemplo, quando a gente estava lá nas primeiras revoluções, a gente tinha vários inventores
que literalmente inventavam máquinas para facilitar os trabalhos braçais. Foi a primeira grande revolução, que é a revolução mecânica, né? Então a gente vai ter, por exemplo, as rodas de costura manuais, né? Você vai ter várias máquinas, então os primeiros sistemas de tirar água do poço com aquelas roldanas, né, gente? Se a gente vê filme antigo, a gente vê muito essa época do desenvolvimento da tecnologia, né? Mas isso não parou por aí. A gente sempre vai usar a tecnologia como um apoio e um suporte para a gente ser capaz de realizar nossas atividades de trabalho. Então, a tecnologia e o trabalho, elas têm um desenvolvimento histórico correspondente, né? Então, a gente tem uma supremacia da tecnociência, né, que tem levado a uma valorização considerada muitas vezes excessiva da eficácia e da técnica, em detrimento até da teoria. Mas essa é uma discussão mais moderna. Então, é como se dentro do mundo das empresas, e eu sei porque, como palestrante, eu entro muito nesse ambiente, eles realmente não querem saber da teoria. E a gente tem um distanciamento muito grande entre o acadêmico e o dono da empresa, né? Que ele só quer a coisa prática para ele resolver o problema dele. E essa lógica tecnicista e essa lógica consumista, né? Como se fosse assim, eu não quero aprender o que você, que é especialista, aprendeu na faculdade. Isso não me interessa. Eu quero que você aplique isso na minha empresa para aumentar o meu resultado. Esse pensamento, ele muitas vezes ocorre sem uma reflexão crítica. O que eu quero dizer com isso? Será que esse palestrante que eu estou trazendo, ele sabe do que ele está falando? Será que esse conhecimento que ele está trazendo para dentro do meu negócio é correto, tecnicamente falando, cientificamente falando? É um conhecimento ético? Hoje em dia eu vejo muito esse tipo de dificuldade. Trouxe essa dificuldade no campo da neurociência, falando sobre os treinamentos corporativos, usando esse discurso como validação de poder para outras áreas, né? Mas a gente vê isso há muito tempo, gente. Se você for pensar, tem uma ópera chamada Elixir do Amor. É uma ópera bem famosa. Todo mundo aqui que já assistiu uma ópera na vida, se não assistiu, acho uma boa atividade. Vocês podem se inspirar nisso. A ópera Elixir do Amor, ela traz um alquimista que trouxe a surpresa, né, da fórmula do amor. E na ópera, eles contam que um rapaz, o Adino, ele se apaixonou por uma moça, mas ele era muito pobre, não tinha dinheiro, não tinha condições, então apareceu esse comerciante que vendia o elixir do amor, que era uma poção mágica, né? Naquela época as pessoas não tinham acesso ao conhecimento e compraram, e foi assim, uma coisa incrível. Então, ou seja, o cara chegou ganhando dinheiro danado do pessoal vendendo coisas que não eram corretas, que não eram verdades. É como se hoje em dia, gente, a gente tivesse essa mesma picaretagem, essa mesma prática ilícita acontecendo livremente nos treinamentos corporativos, usando do discurso da neurociência como validação desses comportamentos inadequados, né? Então, se você for ver, muitos discursos, essa lógica consumista, ela pode excluir uma possibilidade de da gente pensar, da gente refletir e da gente usar o discurso crítico que a gente aprende nas graduações como maneira, né, de trazer mais credibilidade e qualidade para o conteúdo que entra dentro das organizações. Então, num ambiente que ele é dominado por essa tecnociência, né? Essa individualidade, essa subjetividade, muitas vezes não vai acontecer. É como se todo o conhecimento que viesse, ele precisasse ser padronizado para aquele treinamento para a equipe inteira de uma vez. E quando a gente usa a neurociência para isso, é como se fosse uma tábua rasa, assim, nossa, falou, a neurociência falou, tá falado, acabou. E não é muito assim que funciona, principalmente quando fala errado, né, gente? Principalmente quando usam termos errados. E aí, essa apropriação, ela é tão antiga, né? Então, a gente teve os primeiros estudos de antropometria lá na Primeira Guerra Mundial, nos anos 40. Se você não sabe o que que é isso, eram estudos que sugeriam, né, que determinadas características físicas, elas eram indicadoras, né, de uma competência maior ou pior. Isso é
é um estudo altamente eugenista, altamente preconceituoso, racista. Então, eles tinham, né, dentro desses estudos, cientistas afirmando, não, se você tem nariz largo, a boca grossa, características negroides, você com certeza é uma pessoa inferior. E por aí vai. Se tivesse um dono de empresa nessa época, ele ia estar levando esse cara com esse treinamento lá, entendeu? Ele ia trazer esse cara lá para dentro da equipe de recrutamento e seleção e ele ia só recrutar as pessoas dentro desses parâmetros, entende? O perigo desse tipo de conhecimento, quando ele não é feito de uma maneira ética, de uma maneira correta. Então, pronto. Nos dias de hoje, a gente tem estudos sérios, estudos bem feitos sobre como o cérebro funciona. E a gente tem campos de estudo para tentar fazer essa adaptação desses estudos para as áreas que a gente fala, né, das áreas da prática, né? Esse conhecimento que é produzido no campo científico, como que ele poderia ser aplicado? A gente tem sim estudos sérios sobre neurovendas, neuromarketing, neurogestão corporativa, neuroeducação, neuropsicologia e muito mais. Onde isso se torna um problema? Quando as pessoas começam a reproduzir as chamadas neurobobagens ou neuromitos. Quando que um conhecimento se torna um neuromito, tá? Para entender isso, a gente precisa compreender o que é um discurso científico correto e aplicado. Então, a gente vai começar falando o que é esse discurso correto, para depois entender o que a gente entende como neuromito ou neurobobagem, certo? Então, se você for um cientista do comportamento, né, um psicólogo, um psiquiatra, se você for um médico de qualquer área que estude a parte do cérebro, um neurocirurgião, se você for um biólogo, mas suas pesquisas são voltadas para comportamento humano na área do cérebro, a citologia do cérebro, etc. Se você é da área da biomedicina e você faz estudos específicos sobre as células, vascularização, todas as questões que envolvem o cérebro, você também está dentro dos campos. E existem vários estudos que eles vão acontecer com vários profissionais ao mesmo tempo, equipes de pesquisa. Então, numa mesma equipe, a gente tem na PUC várias equipes que foram citadas por vários professores ao longo das matérias, e a gente tem também alguns grupos de outras faculdades que também foram citados. A gente tem vários grupos de neurociência nesse sentido, e todos são multiprofissionais. Então, você vai ter desde o médico às vezes até o profissional do direito que vai estudar especificamente os direitos das pessoas lobotomizadas, etc. Então, é um campo muito amplo que abre brecha e abre conexão para praticamente qualquer outra área do conhecimento que tenha a ver, que seja modificada diretamente com as descobertas sobre o cérebro, tá? Mas dentro do campo das faculdades, a gente vai ter mais as linhas de pesquisa que a gente fala de pesquisa pura, então a gente vai ter pesquisa entendendo funcionamento cerebral, neurotransmissores, a parte de fisiologia, com os profissionais interessados nesse campo. A gente vai ter as pesquisas de neurociência social, que é um campo novo, que a gente vai ter mais psicólogos, antropólogos e outros profissionais para tentar fazer essa correlação entre os novos estudos sobre funcionamento cerebral e os antigos estudos e achados sobre antropologia, sobre psicologia social. Eu acho que, para mim, essa foi uma das grandes novidades das matérias como um todo, ter descoberto, né, isso não era uma coisa do meu estudo, a rede neural, né, essa parte do cérebro que funciona de pano de fundo. Então, quando a gente não está numa atividade focada, a gente está com a rede neural ativada, esse é um dos indicadores que o nosso cérebro é um cérebro social, a gente tem um campo muito grande nessa área. A gente vai ter várias ferramentas, né, de pesquisa, a gente teve matérias sobre isso aqui nessa graduação, nessa pós-graduação, matérias sobre como funciona como que você consegue medir, né, os impulsos elétricos do cérebro com o eletrocardiograma? Você consegue fazer várias outras pesquisas também com o imageamento cerebral. A gente sabe que elas ainda são preliminares, mas elas já mostram bastante questões sobre as áreas principais e como que elas operam, né? Então, se você for ver, a gente vai ter campos desde a fisiologia, campos comportamentais, campos mais dessa parte anatomopatológica. Eu poderia aqui ficar
horas e horas descrevendo os vários campos e as várias áreas de aprofundamento das pesquisas reais em neurociências, né? Agora, se você estudou tudo isso, mas você estudou há 20 anos atrás, e por um acaso você não se atualizou, você pode estar repetindo um discurso antiquado. Um exemplo foi aquele que eu disse. Houve um momento no nosso passado que alguns autores falavam que o cérebro direito, o lado direito do cérebro servia para funções objetivas, lógicas, matemáticas, racionais, o lado esquerdo funcionava para questões afetivas, emocionais e relacionais. Até hoje, tem professores que reproduzem esse discurso, mesmo ele sendo antiquado. Aí, eu preciso te contar, esse discurso ele não é mais correto, esse é só um exemplo. A gente tem uma lista de vários exemplos de informações que não são mais consideradas consenso pelas pesquisas mais modernas. Nós, como profissionais na área, precisamos manter o nosso estudo atualizado, constante, para que a gente não repita, né, conteúdos que já estão banalizados e já estão incorretos, para que a gente não massifique, né, de uma forma rasa discursos como esses. A gente sabe, por exemplo, que a gestão das emoções acontece no cérebro como um todo, na verdade, no corpo como um todo, né? A gente sabe que o sistema límbico coordena essa percepção, mas não é só ele que faz. O sistema límbico, ele tá no cérebro, na parte central ali do cérebro, no hipocampo. Então, não é direita ou esquerda, é no cérebro como um todo, né? Então, não tem como a gente dizer que é só um lado, só um outro. Não faz sentido com o funcionamento fisiológico mesmo do cérebro, né? A parte funcional. Bom, então, essa foi o primeiro overview. A gente sabe que ao longo dos tempos, o discurso científico foi utilizado como moeda de poder dentro das organizações. Então, quem traz essas informações, principalmente para um público leigo que não vai ser capaz de questionar, acaba ganhando poder. Isso a gente viu com a psicologia ao longo dos anos, uma grande psicologização. Hoje a gente está vivendo isso. Todo mundo hoje em dia é autista, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem várias questões. E quem realmente é, como eu, que sou autista e superdotada, a gente tem dificuldades muitas vezes de explicar para as pessoas que para você ser um autista, você tem que ter prejuízos consideráveis, significativos na sua sociabilidade ao longo do tempo. Eu tenho a sorte de ser superdotada exatamente em comunicação, linguagem, liderança e criatividade. Isso faz com que essa parte eu já tenha treinado muito, mas não quer dizer que foi fácil. Eu já tive muitos problemas a minha infância inteira, só hoje, com quase 40 anos de idade, que eu me sinto mais preparada, né? E é muito complicado. Então, lidar com informações falsas que se transformam em fake news atrapalha qualquer pessoa, qualquer instituição, porque a informação ela precisa ter qualidade para que a gente não gere pessoas levando essa informação deturpada para outros ambientes e daqui a pouco a gente não consegue mais ter nenhum controle sobre isso, ainda mais no mundo hoje em dia das redes sociais e tudo mais, né? Segundo tópico, tá, gente? A neurociência está na moda. Todo mundo quer os seus argumentos. O que que significa isso, né? Significa que nos dias de hoje, por conta dessa ser a última grande novidade que tenta resolver questões muito antigas da área das psicopatologias, do funcionamento do comportamento humano, isso responde a angústias da humanidade muito antigas, isso faz a gente entrar em contraposição com discursos éticos, discursos políticos e muito mais, né? Discursos jurídicos também. Será que uma pessoa que tem uma lesão cerebral, ela é considerada culpada de verdade ou ela é uma pessoa doente? Cara, são muitas as possibilidades, né, de mudança de percepção, de contexto dos especialistas a partir dos estudos da neurociência. Então faz sentido ela estar em alta. Tem que estar em alta. A professora Carla Tchepo mesmo fala. Está em alta. A professora Suzana Herculano Rosel, acho que uma das melhores matérias de todo esse nosso curso, desse nosso MBA, é uma mulher também autista, superdotada, sensacional. Gosto muito das reflexões dela, gostei muito da matéria dela, acho que realmente foi sensacional entender que nós somos só mais um bicho, né? Só mais um cérebro funcionando com os padrões de todos os outros bichos. Isso foi uma provocação, porque a gente vive essa sociedade muito humanoide, né? A gente quer ser o centro do universo, igual agora, né? A gente está com esse problema no Brasil.
Esse vídeo está sendo gravado em 2024. A gente está com o problema das queimadas, a gente está com um problema muito sério da qualidade do ar que a gente respira. Poucos anos depois de uma pandemia mundial de Covid, que foi uma gripe, né? Então a gente está num momento que a gente está vendo os impactos que a humanidade traz, que são negativos para o nosso planeta, mas a gente está longe de descobrir, de destruir, quer dizer, o planeta. É muito mais fácil a gente destruir a nossa própria espécie, né? Então a gente sabe que a gente precisa compreender, né, as neurociências, compreender o nosso cérebro, compreender as nossas potencialidades. Isso é realmente muito importante. Mas tudo isso precisa ser feito com ciência de qualidade, profissionais que realmente estão atualizados com o que está acontecendo e fazer isso com muita qualidade. Então, esses são exemplos, de formas positivas. Agora, o que que não deve ser feito, né? Não é legal, você usar neurocientista como consultor para um assunto que não é relacionado. Então, às vezes, você traz a professora Herculano Rosel para ela comentar a fofoca do Big Brother. Não é um tipo de postura correta, né? Ou usar programas de TV, usar neurocientistas para comentar um tema geral também. Acho que não faz muito sentido, porque ele não é autoridade para isso, ele não é um advogado que vai discutir alguma questão. Ele é um pesquisador, ele vai trazer a fala dele, mas ele não vai bater o martelo de nada, né? E também acho que não, um dos outros exemplos de uma forma equivocada seria a gente trazer explicações neurocientíficas para fenômenos que são complexos, como o amor, os negócios, relacionamentos humanos em geral ou espiritualidade. Por que que a gente não deve trazer somente uma explicação neurocientífica simplista? Porque a gente sabe que todos esses fenômenos que eu trouxe como exemplo são fenômenos sociais complexos, né? São fenômenos que eles envolvem várias esferas do nosso conhecimento, esferas bio, psico, sócio, culturais, emocionais, enfim, como um todo, filosóficas e espirituais. Então, nós temos camadas. Pegar somente a explicação neuropsicológica ou neurocientífica para explicar um fenômeno tão amplo, me parece, no mínimo, arriscado. Me parece, no mínimo, uma postura, de má fé, tá? Então, é importante a gente ter essa cultura. Terceiro tópico para discutir aqui com vocês. Gente, me perdoem, mas assim, ó, tem um problema. A gente tem várias problemáticas. Eu já trouxe várias ao longo da minha fala, mas vou focar aqui agora sobre como profissionais altamente desqualificados estão usando esse discurso nas organizações. Trouxe aquela história no começo, que foi uma história real que eu vivi dentro de um congresso, de um evento grande, e eu passei vergonha nessa apresentação que ele fez, eu fiquei com vergonha por ele, pelas bobagens que ele estava falando, né? E a gente tem, às vezes, um uso excessivo, tá? E muitas vezes inadequado mesmo, desse prefixo neuro, entendeu? Em várias áreas. Então virou é, neuroafeto, neuro não sei o quê. Em áreas que não se aplica, tá, gente? Em áreas que não se aplica. Um exemplo jocoso seria a gente falar o neurokaraokê. É um karaokê que você canta a música de acordo com o seu cérebro. Não faz sentido. Esse tipo de aplicação para qualquer coisa. E eu não duvido que pensando em marketing de uma maneira pouco prática, pouco científica, na verdade, esse tipo de coisa já estaria sendo utilizado. Por exemplo, hoje mesmo eu participei de uma reunião de negócios com vários profissionais e uma das profissionais, ela vende filtros, com uma tecnologia de água ionizada, diz que é uma tecnologia japonesa, até aí tudo bem, mas ela usando o argumento de que tomar água ionizada faria com que você pensasse melhor, porque seu cérebro ia funcionar melhor, você ia diminuir depressão e ansiedade. Olha o perigo. A gente não tem nenhuma evidência científica que a água ionizada reduza esse tipo de coisa. E isso está sendo falado, replicado, e esse é o pitch de vendas dela para o grupo que ela faz parte tem mais de 100 vendedores, tem mais de 100 participantes. Então, olha isso, toda semana essa pessoa vai lá e fala essa neurobobagem para aquele grupo e isso se torna um argumento de vendas para ela, para as pessoas que se comovem com esse tipo de discurso, né?
Esse é um ótimo exemplo. E é muito importante, né, que também a gente lembre que vários profissionais, tá, que são profissionais de instituições de ensino, são professores ou são mentores, certo? Faz um curso como esse nosso aqui, mas ele não é da área da saúde, ele não tem esse cuidado com a ética. Aí o que que ele faz? Ele pega a matéria lá do professor sobre, por exemplo, existe livre-arbítrio ou não? E ele transforma isso num workshop. Só que ele vai usar esse workshop para um objetivo que não tem a ver com o objetivo da matéria que foi dada, por exemplo. E ele vai dizer que esse método foi desenvolvido por ele, de uma forma completamente equivocada. Isso é um plágio, na verdade, né? Uma coisa é a gente faz um curso, claro, a gente tem acesso a essa informação, mas a gente pegar esse curso, transformar de uma maneira completamente deliberada isso no treinamento, no workshop, para vender para pessoas leigas, que é muito comum, é um tipo de prática prejudicial. É prejudicial para a instituição, a PUC fica queimada porque o cara vai dizer que aprendeu isso na PUC, né? É um tipo de prática, para mim, de má fé, que são pessoas muitas vezes leigas, passando por problemas emocionais reais, passando por problemas financeiros, compram o curso desse cara achando que ele vai revolucionar e mudar o mindset cerebral dele, sei lá o quê. Muitas vezes essa pessoa vai dar ali o dinheiro que ela não tinha para participar. Tá vendo, gente? É uma escalada de situações, né, de abordagens que fazem com que as pessoas tenham prejuízo. Podem ser prejuízo emocional, pode ser prejuízo moral, pode ser prejuízo até financeiro, tá? Os argumentos das neurociências são usados, né, então, nessas palestras, nesses eventos, como gatilhos, tá? Para ampliar uma suposta credibilidade dessas pessoas. E é um uso excessivo, tá, gente, de metáforas, são metáforas simplistas. Por exemplo, faça ginástica para aumentar a sua serotonina. Gente, tudo bem, fazer ginástica de fato, de uma forma, como uma prática constante na sua rotina, melhora mesmo e ajuda na produção da sua serotonina e de vários outros neurotransmissores. Mas isso não vai acontecer se por um acaso você tiver algum tipo de transtorno. Isso não vai acontecer se por um acaso você tiver algum problema metabólico. Então, a gente não pode usar esse tipo de conversa de uma forma tão leiga como a gente está fazendo agora. As pessoas elas estão usando isso de uma forma muito solta, caiu na boca do povo. Da mesma forma que no passado a psicanálise e os seus termos caíram na boca do povo e até hoje são usados de forma equivocada, um ótimo exemplo para isso é a confusão das pessoas sobre os termos pessoa introvertida e pessoa extrovertida do Jung, por exemplo. As pessoas entendem isso completamente equivocado. Até hoje, profissionais da área não sabem. Só para exemplificar, uma pessoa introvertida para o Jung é uma pessoa voltada para si. Ela é voltada para dentro. Ela tem interesses e comportamentos, uma personalidade voltada para dentro dela mesma. Enquanto uma pessoa extrovertida teria comportamentos, interesses voltados para fora, para assuntos de natureza externa. Ela está muito mais preocupada com as outras pessoas do que muitas vezes com ela mesma. Gente, as pessoas entenderam isso de que maneira? Ah, a pessoa introvertida é tímida, a pessoa extrovertida é faladeira. E não é isso que o conceito significa. Só para dar um exemplo, se fosse neurociência, seria um neuromito, né? Esse exemplo que eu dei. Como não é, não posso dizer que é isso, mas é minimamente uma compreensão equivocada teórica, né? É uma vulgarização, tá, gente? O que eu tô questionando aqui é essa vulgarização, esse uso excessivo, muitas vezes, de imagem de ressonância magnética na mídia, como se elas explicassem ou justificassem qualquer narrativa de poder, qualquer narrativa de entendimento, quando não é assim que funciona, né? E aí, parece muitas vezes que essa neurociência que a gente está fazendo, que vocês estão pesquisando, ela está enfrentando uma espécie de uma crise, tá? Como assim? Por quê? Porque é como se os profissionais da área
colocassem tanta expectativa em cima da neurociência, como se ela tivesse que resolver os problemas da humanidade, entendeu? Que muitas vezes o campo não consegue acompanhar. Então, essas pessoas, no afã, num desejo de trazer muitas vezes para o seu público, muitas vezes para os seus clientes, uma suposta tranquilidade, se utilizam de partes de pesquisa de forma completamente equivocada para justificar alguma orientação clínica, alguma prática, tá? Então, a gente vê também, hoje em dia, uma comparação muito direta das neurociências e de alguns poucos achados nas neurociências com áreas que são mais metafísicas, né? Então, não é porque a gente descobriu, através das neurociências, alguns comportamentos específicos do cérebro do ser humano que isso justifica tudo. Um exemplo é o ponto de Deus no cérebro, quando na verdade o que foi estudado num artigo é que em experiências religiosas algumas áreas do cérebro daqueles participantes se ativavam e observaram um certo padrão. E que esse padrão só era ativado em pessoas que já tinham, né, já demonstravam ter um comportamento de, vamos dizer assim, é como se elas tivessem uma predisposição a acreditar e ter fé, né? Mas esse é um artigo, gente. A gente não pode pegar um artigo e dizer isso é uma descoberta científica, isso é lei. É assim para tudo e todos, tá? Então, é só um exemplo de como a gente muitas vezes banaliza os conhecimentos. Bom, falar de relevância e impacto social de tudo isso que eu trouxe, acho que eu não preciso nem explicar, né? A gente sabe que a gente vive um mundo hoje que ninguém lê nada direito. As pessoas não têm mais paciência para vídeos de mais de 30 segundos. As pessoas não conseguem compreender informações de forma clara. A gente sabe a importância de mastigar cada vez mais o conteúdo, se a gente quiser que ele seja compreendido, e mesmo assim ainda tem chance das pessoas não compreenderem. Então, se nesse ambiente, com tanto estímulo, com celular o dia inteiro, com rede social, com várias outras coisas acontecendo, você precisando estar presente 24 horas por dia em tudo, as pessoas estão com uma atenção dividida. Levando isso em consideração, a gente sabe que é um campo fértil para fake news. É um campo fértil para as pessoas espalharem toda sorte de conhecimento de maneira completamente descuidada, tá? Então, nós que somos cientistas, que somos profissionais, que levam em consideração a qualidade dos estudos, a gente vai ter que ser realmente muito correto em ser defensor de uma informação correta. Por quê? Para que a gente não veja informações por aí passeando em grupos de WhatsApp, como a gente vê, né? Então é muito importante uma abordagem mais cautelosa, tá? E para isso, né, a gente precisa entender de fato o que é a neurociência que a gente trouxe mais cedo. Essa é uma pós que se propõe exatamente a explicar isso, a deixar isso mais detalhado, né? A gente sabe que a neurociência tem esse papel fundamental na melhoria de práticas pedagógicas, na melhoria de práticas de educação. A gente tem a aplicação, de fato, em vários campos dos negócios, mas a gente precisa entender como esses processos acontecem. Então, assim, não adianta você estudar neuromarketing sem ter estudado marketing. Não adianta você estudar neurocomunicação sem ter estudado, às vezes, relações públicas, sem ter feito um curso que vai te dar um embasamento. Aquele campo que vai fazer essa correlação entre o cérebro e a sua área é um pedaço, é um pequeno detalhe. E você precisa de um profissional especialista daquela área para fazer a correlação com a sua. Isso é muito diferente, né? De simplesmente vou aplicar aqui do meu jeito, tá? Então, por exemplo, a gente sabe, a gente tem vários cases, né, de sucesso aí da aplicação das neurociências. O mais famoso e o mais comum deles, né, é a gente saber da aprendizagem, né, usar o case dos processos de aprendizagem. Então, o processo de aprendizagem ele envolve modificações no sistema nervoso central
em resposta a estímulos externos. E esse desenvolvimento cerebral, ele é influenciado por uma combinação de fatores biológicos e culturais. Então, o que que significa? Que tanto a genética quanto o ambiente vão desempenhar papéis cruciais na forma como aprendemos. Saber disso, gente, trouxe um avanço, que eu lembro, eu estava na faculdade. O ano era 2008, tá? Eu entrei na faculdade em 2006. Era 2008, eu lembro que a professora de fisiologia correu, levantou a mão, falou: apaga, apaga tudo. Era março, mais ou menos. A gente já tinha tido quase um mês de aula. Ela falou: gente, tudo que eu ensinei até agora, joga fora. Acabaram de lançar o entendimento da plasticidade cerebral. Gente, isso aí foi uma revolução naquela época, em 2008. Porque a gente achava que se você envelhecesse, você ia perdendo as conexões neuronais e acabou, você não tinha mais chance de aprender nada. Era isso que você achava. Porque eles não tinham descoberto que as células se regeneravam, diferente da célula da pele, né? Você machuca, ela se regenera. O neurônio, não. Se você perdeu um neurônio por alguma coisa, acabou para você. Pelo menos era isso que a gente achava. E aí, em 2008, conseguem descobrir a plasticidade cerebral. Gente, isso foi uma revolução. A professora deu um grito lá na sala, contou isso para todo mundo. Foi realmente assim uma coisa impressionante, né? Porque tem entendido que não importa se você produz mais neurônios ou não. O que importa é que você desenvolve novas conexões com os novos neurônios que você tem. Gente, eu acho isso mágico. Eu acho isso. Eu sou do psicodrama, a gente fala que no psicodrama a espontaneidade é sinal de saúde, e ver que o nosso cérebro funciona dessa maneira é mais emocionante ainda. É quase que um reconhecimento que a ideia, né, do Moreno, que é o fundador do psicodrama, de que nós só estamos saudáveis quando nós conseguimos nos atualizar, somos espontâneos, somos criativos e que a gente tem um cérebro que permite essas novas conexões, que permite, a partir da criatividade, que a gente se atualize, com mudanças sinápticas reais de caminhos e possibilidades. Eu acho isso tudo muito bonito e muito poético, né? Então, olha que bacana quando a neurociência é aplicada de uma maneira para mudar como as coisas são compreendidas e de uma maneira correta, tá? Então, era essa a discussão. Eu espero que eu consiga ter trago para vocês a importância da gente ser correto na distribuição das informações, para a gente ser, para nós todos, né? Eu, como psicóloga, palestrante, professora, vocês aí, como outros alunos e, enfim, pessoas interessadas nessa temática, que você possa ser um porta-voz, né, do conteúdo correto, do conteúdo científico atualizado. É, essa pós, para mim, ela foi interessante como uma atualização do campo do estudo científico mesmo. Eu estava afastada dessa área de pesquisa já tinha algum tempo, estava muito focada nos meus estudos de marketing, empreendedorismo, inovação, para ajudar os empresários nas organizações que eu atuo também, mas eu precisava retomar esse campo mais clínico, porque é isso, a gente tem que se atualizar, a gente tem que saber um pouco mais sobre como as coisas estão funcionando. E durante a pós, a gente aprende tantas coisas, de tantos detalhes sobre as pesquisas, sobre as aplicações, sobre tudo isso que eu fiz esse grande overview para vocês aqui na minha fala. E ver pessoas que não estudaram, que não fizeram esse curso ou nenhum outro, às vezes vão ler um pedaço de um livro, vão botar uma inteligência artificial para produzir um conteúdo, não sabem se aprofundar nesse conteúdo, não sabem rebater, não sabem dizer se essa informação está incorreta. Trouxe alguns exemplos de informações incorretas aqui para vocês, mas existem vários outros que a gente poderia trazer para discussão, tá? E eu acho que tudo isso é importante para a gente evitar que a fake news aumente, que os neuromitos fiquem aí à deriva, que profissionais de má fé se utilizem do nosso estudo e do nosso conhecimento para se fazer valer, para ser argumento de venda para eles, para ser argumento de autoridade, e que nós, cientistas e que nós, profissionais da área, possamos aprender também a nos comunicar, possamos aprender também a como usar o nosso conhecimento e o nosso discurso de uma maneira correta, de uma maneira adequada, para que a gente possa levar o conhecimento, os tratamentos, as possibilidades de pesquisa e de crescimento para toda a população.
Então, de novo, muito obrigada pela possibilidade, foi muito gratificante, foi um crescimento muito grande participar desse curso, desse estudo. Espero que esse meu trabalho, de alguma forma, possa ser utilizado, de alguma maneira, às vezes até dentro das coordenações de neurociências, dentro da PUC, dentro da UOL, como uma maneira, né, de sempre ter aí, às vezes, uma matéria orientadora, tá, sobre o uso ético e correto das neurociências no seu trabalho, principalmente levando em consideração que esse é um MBA para qualquer profissional. Já que a gente tem essa postura de mercado, tudo bem, pode ter. Mas é importante a gente ter matérias obrigatórias. Acho que a pessoa tinha que escrever um termo de compromisso, que ela não ia usar essas informações de maneira equivocada, que ela ia ter um compromisso mesmo, ético, que nem a gente, quando está na formatura lá da faculdade de psicologia, a gente faz o juramento que a gente vai ser correto com a psicologia, seguindo o código de ética. É disso que eu estou falando. Então, minha sugestão é que vocês coloquem, tá? Aqui dentro, pode ser aqui desse curso, pode ser dentro também de outros cursos que eu sei que vocês têm vários, né? Vocês gravam as aulas, depois remixam para vários cursos. Acho muito importante essa ressalva para que a gente possa levar conhecimento de qualidade para as pessoas, porque educação, gente, é o que move o mundo. Acho que eu sou fruto da educação, venho de família de educadores, então está no meu sangue, é uma das minhas habilidades, meus hiperfocos, é o estudo, é o desenvolvimento. Fico muito feliz em poder estar aqui participando. Estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Eu me chamo Patrícia Grilha, eu sou psicóloga, especialista em educação empreendedora, desenvolvimento de postura profissional, orientação e transição de carreira. Então é isso. Eu espero que eu possa ter contribuído com reflexões, com questões para vocês. Tem mais detalhamentos no texto escrito. Qualquer coisa eu estou à disposição e a gente se vê, quem sabe, numa próxima oportunidade. Um beijo para vocês. Tchau!